Olá, amados, boa noite, a paz do Senhor. A palavra que o Senhor tem para nos dar nesta noite se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Diz assim: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amados, quando nós falamos de perfeição, nós temos um pouco de dificuldade de aceitar e de entender essa perfeição. Nós costumamos dizer que perfeito só há um, perfeito só é Deus, e distanciamos isso de nós, como se isso não fosse uma responsabilidade nossa de sermos perfeitos. Mas aqui no livro de Mateus, o Senhor está nos dizendo que nós precisamos ser perfeitos como o nosso Pai que está no céu. E aí eu me peguei pensando no que seria essa perfeição. Porque quando nós pensamos em perfeição, nós pensamos em ausência de erro. Nós pensamos em coisas impecáveis, né? Só que o ser humano, ele é cheio de falha, ele é cheio de erro. E seria impossível nós sermos perfeitos se fosse nesse quesito. Então, na verdade, o Senhor está falando de uma perfeição não tão ligada somente a essa questão de erros, né? Porque sim, nós vamos errar, mas nós precisamos diminuir nossa quantidade de erros. Mas de um outro quesito, que é perfeição, é quando nós cumprimos aquilo para o qual nós fomos criados. Perfeição é cumprir a função para a qual a determinada coisa foi criada. Por exemplo, uma linha telefônica, ela foi criada para conseguir fazer com que pessoas se comunicassem a longa distância ou a curta distância, mas o seu objetivo principal é fazer com que pessoas consigam se comunicar. Quando ela atinge o seu objetivo principal, ela é perfeita, né? Mas quando nós não conseguimos falar, ou a linha começa a falhar, ou a linha cai toda hora, nós já não achamos que essa criação é tão perfeita assim, né? E começamos a botar falha. É exatamente assim que acontece com a gente, né? Nós fomos criados para um propósito, para um objetivo, né? E quando não cumprimos esse propósito e esse objetivo, nós não somos uma criação perfeita. E é isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção para nós nesta noite, né? Vocês precisam ser perfeitos, como o Pai de vocês são perfeitos e está lá no céu. Então, volte ao seu objetivo principal. Você foi criado para ser semelhante a Deus. Você foi criado para cumprir um propósito, para cumprir aquilo que o Senhor criou para você. Você foi criado para um determinado propósito e foi para glorificar a Deus. E foi para estabelecer o reino dele por onde você passasse. E foi para ter as características de Deus. E quando nós não temos um relacionamento ou vamos nos distanciando de Deus, nós vamos perdendo essa perfeição, né? Então, a palavra de hoje é uma reflexão para que nós possamos assumir essa responsabilidade de que nós devemos ser perfeitos. Perfeitos porque nós precisamos cumprir a nossa função e o nosso propósito para o qual nós somos chamados e diminuir a nossa quantidade de erro para cada vez mais sermos perfeitos como o nosso Pai é perfeito. Amém? Que fique essa reflexão para o início da semana, que vocês meditem e mastiguem essa palavra durante essa semana, né? Nós precisamos cada vez mais melhorar o nosso ser. Nós precisamos melhorar. A palavra do Senhor diz que Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será de eternamente. Mas nós precisamos mudar. Nós precisamos melhorarmos. Amém? Essa reflexão que o Senhor tem para nós nesta noite. Que Deus abençoe a cada um e que tenha uma semana abençoada. Amém? Deus abençoe.